Olá, caros nobres alunos, sejam bem-vindos a esse segmento do curso, A Arte de Construir Oráculos. Eu considero essa parte do curso, esse segmento, um dos mais importantes de tudo que a gente está vendo aqui. Vocês vão ver que com um investimento muito pequeno, vocês vão adquirir um instrumental fantástico. Esse instrumental vai permitir com que você resolva problemas muito interessantes. Vai depender de vocês, né? Ter a criatividade para escolher um problema interessante e resolvê-lo. Vocês vão ver aqui o seguinte, o que nós temos? Nós vamos trabalhar com uma ferramenta em que a gente consegue acrescentar algumas melhorias e dar um fôlego muito grande. Essa ferramenta se chama regressão logística. Trata-se, né, nós vamos ver aqui daqui a pouco, de você atribuir certos valores para os atributos e fazer uma conta com esses valores. Essa conta vai dar 1 ou 0. Vai dar 1 se você tiver alta probabilidade, ou próximo de 1, se você tiver a probabilidade de uma certa entidade pertencer a seu grupo. E vai dar próximo de 0, caso isso não aconteça. Essa forma de atribuir parâmetros, se você olhar na regressão logística tradicional, é limitada, né? Ela não consegue resolver alguns problemas que são difíceis, do tipo, eventualmente minha base é muito desbalanceada, eu tenho um pequeno grupo. Por exemplo, imagina que vocês querem saber se uma transação é lícita ou não numa base que trata de transações de cartão de crédito. Então você tem lá muitas e muitas transações lícitas e um pequeno grupo de transações ilícitas. Nossa, esse desbalanceamento de entidades do grupo e o universo costuma, né, ser problema quando você usa a regressão logística tradicional. Mas aqui vocês vão ver que a gente consegue resolver isso, né? E mais, nós temos instrumentos muito interessantes para resolver, inclusive, ambiguidades que acontecem na sua base de dados. E a gente tem tido resultados muito bons, né, com esse novo fôlego que a gente está dando aqui para a regressão logística. Bom, nós já falamos, né, essa figura que está aí até eu já terei apresentado para vocês. Tratava-se de uma previsão feita anos atrás do crescimento do volume de dados. Se estimava, né, que tinha essa curva aí, né, quase que exponencial, né, associada à quantidade de dados que você estava tendo disponível. É barato você armazenar, é barato você manter esse armazenamento. Eu conheço pessoas físicas que já começam a pagar por armazenamento de 1 terabyte. Fotos, vídeos e outros documentos, consegue armazenar, por exemplo, na nuvem, né, e paga uma certa quantidade para ter a manutenção desses dados sempre disponível para ele. Imaginem os dados de rede social, os dados de transação que vocês fazem em supermercado, etc. São muitos dados, são muitos dados. E aí vem, né, o nosso problema.
né? Como transformar isso em informação? Como transformar, né? Fazer com que esses dados, né, possam ter um valor para você ou um valor para sua aplicação. Quando eu começo a lidar com recuperação de informação, eu estou justamente fazendo isso. Eu quero transformar dado em informação relevante para resolver meu problema. E aqui, né, vocês vão ver que eu vou apresentar para vocês um mecanismo de fazer isso perfeitamente escalável, né? Assim, eu não estou pensando em probleminhas de... Eu vou resolver problemas simples aqui com vocês para apresentar essas ferramentas, mas elas são perfeitamente aplicáveis no grande porte. Por exemplo, nesse caso de fraudes de cartão de crédito, tem eu não me lembro, mas um aluno achou lá no Kaggle, que é um repositório de dados associados aí à mineração de dados, o aprendizado de máquina. Ele achou esse problema. Esse problema para nós é perfeitamente resolvível, né? A gente consegue solucionar esse problema com esse tipo de ferramenta, com algumas melhorias. Eu vou, a princípio, apresentar o básico, né? Esse básico a gente depois vai melhorando. Eu não sei até onde que a gente consegue chegar, né? Eu pensei em 3 partes dessa introdução aqui na arte de construir oráculos. Eu pensei em 3 partes, talvez 4, não sei, vai depender aí do andamento, né? De como vocês estão assimilando essas ferramentas. Mas uma coisa é certa, pode ter certeza que o investimento aqui é baixo, né? Eu vou precisar, né, discutir algumas coisas muito básicas com vocês para que vocês dominem essa arte aí de recuperar informação, fazer classificadores usando esse instrumento. Esse instrumento, né, eu acho que vocês, tendo uma boa ideia, vocês podem produzir coisas, puxa vida, muito, mas muito, muito interessantes. Eu sei que o caminho do topo é congestionado. Olha aí o Everest, nessa fila era para chegar ao topo do mundo, né? O topo lá do Monte Everest. Mas eu sei também que com a criatividade de vocês, com as boas ideias, com a visão para escolher um problema interessante, vocês podem chegar lá, vocês podem fazer coisas muito, muito, muito interessantes mesmo. Mas antes, né, eu só gostaria de falar também uma coisa que eu já terei comentado com vocês, né, sobre... Eu sempre, quando vou falar de recuperação de informação, construção de oráculos, modelos para responder ou para descrever alguma realidade, não tem jeito, eu sempre me lembro do Watson Crick. Vou falar de novo aqui, né? Eu considero essa dupla os primeiros mineradores de dados da nossa época. Claro que eles usaram instrumentos muito diferentes do que os nossos, mas observem, eles não fizeram nenhum ensaio de laboratório. Eles usaram os dados que estavam disponíveis. Há quem reconstrua essa saga deles, né, de determinar a estrutura do DNA, né, através desses quadros aí. Olhem só, ele só vai buscando informação e juntando. Claro, deram muita sorte, né? Concorriam com eles o Linus Pauling, que ganhou 2 prêmios Nobel. O Linus Pauling imaginava um modelo
que fosse uma tríade de alguma coisa, né? Agora, eles tiveram uma intuição muito interessante. Como você tem 2 olhos, 2 rins, 2 pulmões, 2 ouvidos, por que uma coisa tão fundamental na vida seria 3 e não 2? Baseado nisso, eles insistiram no modelo que era alguma coisa de dupla. Mas deram muita sorte, porque essa jovem, Rosalind Carter, um belo dia mostrou para eles o que ela tinha obtido de uma radiografia, de um raio-x, né, de topo dessa molécula. De cara, né, não sei qual dos dois já teve o insight. Pronto, a estrutura é uma escada retorcida. É uma dupla hélice, essa escadinha retorcida, né? Rosalind Carter possivelmente teria ganho o prêmio Nobel. O problema é que o prêmio Nobel não é dado assim de forma póstuma. Ela veio a falecer de câncer, me parece, de útero, aos 28 ou 30 anos, muito novinha, né? Infelizmente, naquela época não se tomava muito cuidado com a radioatividade, né? Possivelmente, por especulação, né, esse câncer pode ter teria sido causado por radiação. Observem que na época dela, mais ou menos, olha o que o pessoal fazia em frente a explosões de bomba atômica, né? Se fotografava, você tinha lá o alto comando do exército americano do lado das explosões, assistindo num tablado VIP essas detonações. Essa foto aí, tem uma foto assim, tem um livro, Como Fotografar Explosões Nucleares. Bom, pelo jeito, acho que eles não sabiam, não. Olha como que essa moçada tá próxima. Mas eu sempre gosto, né, de mostrar esse trabalho do Watson Crick, né, em função também do resultado, né? Novamente aqui, olhem que ele produziu um dos artigos seminais da história científica humana, né? Se você for falar os 10 artigos mais importantes, os 7, falar em maravilhas, os 7 artigos mais importantes, certamente este é um deles. Ocupa um lugar muito especial. Agora, olha ele aí, uma página, extremamente bem escrito, assim, qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento entende, né, o que eles estão apresentando, e fica como um paradigma para nós, viu? Vocês que estão fazendo os nossos trabalhos aí, por favor, não precisa ser coisa longa, não. Eu quero coisas bem curtas. Mas vamos agora, então, né, trabalhar um pouco com a parte aí que é mais matemática, mas vocês vão ver que não é nada de muito complicado. São coisas assim que realmente fácil de enxergar, né? E nós vamos depois, né, apresentado essas informações, né, a parte básica, nós vamos sentar no nosso ambiente de prototipagem e resolver alguns probleminhas. Nós vamos resolver, mas considerando a parte mais tradicional. E depois, ensejando aí, dar um gosto do que você pode fazer em problemas mais complexos, né? Eu vou apresentar o que a gente chama de regressão logística modificada, né? Que nos propicia, né? Ela que vai permitir
que nós nós assim consigamos resolver uma certa classe de problemas, né? E é baseado numa contribuição nossa, né? Vocês vão ver que tem um dado momento em que o instrumento matemático básico, que é uma atribuição de valores a partir da solução de um sistema de equações, em que você tem mais linhas que colunas nesse sistema de equações, a gente inova e propõe uma forma diferente de resolver isso, que acaba sendo o que a gente chama em mineração de dados de seleção de atributos. Nós damos uma solução muito criativa, muito boa para essa parte de seleção de atributos, graças ao artefato matemático que a gente desenvolve para isso. É uma coisa simples também, não tem muito mistério não, mas é isso que me permite falar que a gente dá vida nova à regressão logística, vida nova a esse método tradicional de resolver problemas de classificação. Então vamos lá. Nós vamos fazer aqui, então, antes de falar nisso, antes de falar já, entrar no assunto, só gostaria também de lembrar um aspecto muito interessante. Hoje, né, nós temos uma facilidade enorme de conseguir dados, né? Assim, tem certas áreas do conhecimento, por exemplo, na parte de biologia molecular, antes de você divulgar seus resultados, eventualmente, quanto é o caso, você tem que depositar seus dados em algum lugar, você tem que fazer deixar muito disponível as coisas com as quais você está trabalhando e tirou as conclusões. Essa parte eu acho fantástica, né? Você consegue espelhar na sua máquina, né, todos esses dados. E a partir desse espelhamento você trabalha, eventualmente, não precisa, dependendo da classe de problemas que você estiver desenvolvendo, você nem precisa de recursos computacionais muito sofisticados. O caso venha precisar, né, assim, de uma bruta de uma instalação, é o que eu já falei para vocês. Eu posso usar a nuvem que a MathWorks do MATLAB propicia. Eu posso utilizar a quantidade de memória que tem disponível, etc., a um custo muito baixo, a um custo bem assim tranquilo de se pagar, né? Eu faço numa escala pequena nas minhas máquinas, por exemplo, no meu laptop, e depois eu faço um upload do problema para a nuvem enquanto eu tiver alguma coisa mais sofisticada para resolver, e depois desço os resultados, né? Eu desço lá alguns resultados associados à solução que vai permear o meu método que eu estou usando para recuperar ou classificar informação. Então vamos lá. O que é a regressão logística? Ora, é um método tradicional de fazer classificação. A primeira coisa a ser feita aí é entender essa fórmula, né? Essa fórmula tem um numerador, né, que é uma exponencial, e embaixo mais esse numerador. Agora, antes de mais nada, vamos pensar o que serve, para que nos serve essa exponencial? Bom, essa exponencial, o que faz uma exponencial? Se você tem lá um número k, vamos supor k igual a 7, 8, que não é um número muito grande, se eu pegar a exponencial disso, né, por exemplo, o k
por exemplo, é 8, 9, 20, número baixo. Se eu pegar a exponencial disso, é o número E multiplicado por ele mesmo 20 vezes. Nossa, aí ele fica muito alto, né? O que vai ser, né? Então, serve para isso, né? Por outro lado, se eu pego a exponencial de um número positivo, é o E multiplicado, né, tantas vezes quantos forem esse número positivo. Agora, se eu pego a exponencial de um número negativo, por exemplo, menos 20, é 1 dividido por E elevado a 20. Embora o menos 20 seja um número baixo, mas observe, 1 sobre E elevado a menos 20, o que acontece? Vai ficar, né, um número muito mais próximo de zero, que era esse menos 20, né? Então, vamos agora, né, usar isso aqui para entender essa fórmula que é conhecida como fórmula Lokit. É uma fórmula que vai dar, né, números, né, menores ou iguais a menores que 1 e números maiores que 0. Observe que a exponencial vai ser sempre positiva, né? Vai ser sempre um número positivo. Se por acaso o E for muito, a exponencial do número tem um número muito grande, por exemplo, 1 milhão, o numerador tá no é um termo do denominador, é 1 mais ele. Então, é 1 milhão dividido por 1 milhão e 1, que é próximo de 1. Agora, se a exponencial é de um número negativo, vai dar um número 0 no numerador dividido por 1 mais 0, que é 0. Né? Então, observe como que nós vamos usar isso. Nós vamos fazer o que a gente chama de um ajuste de curvas. Dado um problema nosso com vários atributos para cada entidade, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um peso para cada atributo. Cada atributo do Vector Space Model que nós estivermos trabalhando vai ter um peso. Como eu estou dividindo, meu problema é assim, eu tenho duas classes, uma eu quero determinar se pertence a uma classe ou não pertence, seria dessa forma o problema. Observe o seguinte, a probabilidade próxima de 1, ela é alcançável com essa somatória dando positiva. Então, para os atributos que contribuem para que uma dada query, uma dada consulta, seja da classe que eu estou querendo recuperar, eu vou esperar que os atributos associados a essa classe sejam aqueles que sejam os mais importantes para fazer com que o indivíduo pertença a esse grupo. Por outro lado, se essa consulta não pertence ao meu grupo de interesse, né, eu vou querer descobrir quais são aqueles atributos que contribuem para retirar o indivíduo desse grupo e eu espero que esses valores sejam negativos, né? Porque se a exponencial de um número negativo dá o quê? Dá um número, espera-se, próximo de 0. Então, o numerador fica 0 dividido por 1 mais 0, que é 0. Eu vou, né, então, atribuir valores alfa-is, que serão pesos, para cada um dos atributos. Então, vamos supor, eu atribuí, né, o método, né, que é a regressão logística, determinou valores de alfa-i. Dado uma query,
eu vou multiplicar cada peso do atributo alfa i, né? Eu vou chamar de alfa todos esses atributos, cada peso do atributo pelo valor do atributo e fazer a somatória. Uma vez feita a somatória, eu vou ter um número entre 0 e 1. Depois eu vou avaliar, né, para um certo ponto de corte. Olha, se esse P de x der maior ou igual a 0,76, por exemplo, aqui da minha cabeça, implica que eu vou ter muito acertos pela validação que eu já fiz, que eu terei feito, né, sobre se vai pertencer ou não, né? Então, basicamente é isso. E o que nós vamos desenvolver aqui é formas para se fazer isso. Um detalhe que a gente vai resolver aqui para conseguir resolver essas coisas, né? Os rolinhos para fazer o quadro negro chegaram. Breve eu vou estar escrevendo na parede. Um rolo de vinil, tipo um contact, você cola na parede e ele simula um quadro negro. Mas até lá faremos o seguinte. O que faremos agora, né? Tem uns 3 slides aí para a gente discutir. A dedução do método. Vocês vão ver que assim não tem muita coisa oculta, não. É até bem simples. Talvez a notação é que seja um pouquinho chata. O que nós temos? Nós temos, né, o que nós gostaríamos? Para cada indivíduo da minha população, eu gostaria que a probabilidade associada a esse indivíduo, essa conta que é o E elevado a somatório de alfa i xi, 1 mais E elevado a somatório de alfa i xi, fosse igual a 1 ou igual a 0. Esse resultado tem que ser um desses dois. Então, né, eu tenho o seguinte, eu tenho M indivíduos, eu tenho M entidades. Cada uma dessas entidades, eu vou escrever a probabilidade associada a ela. As minhas variáveis aqui, quais são? Observe o seguinte, o X, né, é o conjunto de atributos que personaliza a entidade. Então, eu tenho lá um indivíduo J, associado a esse indivíduo J, eu tenho um vetor X de atributos. As minhas variáveis que eu estou procurando são alfa. Eu quero associar a cada um desses atributos um peso, esse peso alfa i. Então, observe, se eu tenho M indivíduos, eu tenho M equações, onde cada equação é a forma logit associada a esse indivíduo. Um somatório, né, uma exponencial de um somatório, que eu tenho alfa 1 vezes o valor do primeiro atributo para aquele indivíduo, mais alfa 2 vezes o valor do segundo atributo para aquele indivíduo, etc, etc, tem que ser igual a 1 ou então 0, dependendo se ele está no meu grupo ou não. Né? Eventualmente, eu tenho lá um conjunto de indivíduos, né, que, sei lá, pertence a uma classe. Eu quero saber a probabilidade do indivíduo pertencer à classe. Então, para todos os indivíduos desta classe, os termos independentes, né, o lado direito dessa equação, vão ser 1. Para quem está fora, vai ser 0. Então, o que eu tenho? Eu tenho um sistema de equações não lineares, né, que são essas exponenciais, essa razão entre exponenciais aí, igual a 1
ou igual a zero, dependendo da classe a que essa entidade pertence. Observem que, né, não é, assim, à primeira vista, uma equação simples de ser resolvida. Pronto, prefiro a luz azul. Não é uma equação simples de ser resolvida, um sistema de equações não lineares fácil de ser resolvido à primeira vista. Alguém teve uma ideia genial, né? Alguém teve uma ideia que eu acho ótimo, né? Ao invés de trabalhar com essa forma do PJ de X, né? O que eu vou fazer? O que foi feito? Ora, definiu-se, né, uma transformação, que é a chance. O que é a chance associada à probabilidade PJ de X? É o PJ de X dividido por 1 menos PJ. É uma conta que os jogadores fazem. Eu tenho tantas chances de acertar num conjunto tal, 4 para 5, 3 para 8, coisas desse tipo. Então eu divido o P de X por 1 menos P de X. Ou seja, para cada entidade, eu não vou expressar mais o PJ de X. Eu vou expressar a chance de PJ de X, a chance associada ao PJ de X. Observem que essa transformação super tranquila. Se eu conheço o PJ, eu conheço a chance. Se eu conheço a chance, eu conheço o PJ. Essa relação é muito simples, né? Então faço uma transformação. Ao invés de escrever para cada indivíduo uma equação não linear da chance, da probabilidade de ser 0, 1, eu vou escrever uma equação da chance associada ao PJ de X ser igual a 0, ser igual a 1, dependendo do grupo que ele pertence. Ora, ao fazer isso, pronto, eu tenho uma coisa muito boa. Olha o que acontece, né? Eu vou expressar a chance. Ao expressar a chance, né, nós temos... o que é a chance? Se eu dividir o PJ de X por 1 menos PJ de X, fazer as contas e cancelar e simplificar uns termos, eu tenho que a chance de PJ de X é igual a E elevado a alfa I x I. Isso é uma maravilha. Eu pego o log do lado esquerdo, a chance de PJ de X ser igual a 1, ou a chance de PJ de X igual a 0, né? Igual a, como log de E alguma coisa, essa alguma coisa que está no expoente, fica somatório de alfa I x I igual ao log da chance C de PJ ser igual a 0, ou então o log da chance de PJ igual a 1. Com isso, nós resolvemos tudo, né? Eu fico com um sistema agora que era de equações não lineares, passa a ser um sistema de equações lineares. Chegou no nosso reino, que a gente sabe resolver muito bem, né? Eu tenho um sistema de equações lineares, né, em que o lado direito desse sistema, que a gente chama de termos independentes, é o log da chance PJ igual a 1 ou log da chance de PJ de X igual a 0. Eu tenho dois valores para os termos independentes, né? Dependendo se ele está num certo grupo ou no outro. Então, eu tenho um sistema, imaginem que eu tenho os primeiros atributos associados ao indivíduo 1 da minha população igual 3, 2, 1. O primeiro atributo é 3, o segundo é 2 e o terceiro é 1. Então eu vou ter uma equação desse tipo. Olha,
3 alfa 1 mais 2 alfa 2 mais alfa 3 mais os alfas, que são minhas variáveis que eu quero determinar, as variáveis que eu quero determinar, vezes o valor do atributo para aquele indivíduo, tem que ser igual a um termo independente. Se ele é o log da chance ser igual a 1 ou log da chance ser igual a 0, eu tenho um sistema de equações lineares do tipo A vezes alfa igual a B. Esse sistema tem uma especificidade, né? Eu discuto isso com muito detalhe numa aula de mínimos quadrados que eu dei, que foi dada por esses dias. Resumo da ópera, né? Quem quiser mais detalhes da forma de resolver esse sistema de equações lineares, tem uma aula específica sobre isso, né? Aqui nós estamos mais interessados na ferramenta. Eu tenho que resolver um sistema de equações lineares A vezes alfa igual a B, onde A é uma matriz de M' por N colunas. Num primeiro instante, nós vamos supor a forma tradicional, em que eu tenho muito mais entidades do que atributos. Esse é o normal, é a forma tradicional da regressão logística. Mas nós não vamos ater nisso não. Os problemas interessantes que nós temos para resolver, né, são outros. São aqueles em que eu tenho poucos indivíduos e muitos atributos. Isso é o pesadelo da mineração de dados, né? Mas para nós não vai ser, né? Eu vou mostrar para vocês depois. Mas vamos então supor que eu tenho um sistema de equações em que eu tenho várias equações e poucas variáveis, né? Um sisteminha que tem um formato retangular. A gente resolve por minimizando a somatória dos quadrados dos resíduos. Tem uma discussão boa, né, numa dessas aulas aí para trás, para o pessoal de cálculo numérico. O pessoal de cálculo numérico tem que ir lá ver isso. Ou já viram, né? Agora, o pessoal de outros cursos, não se preocupem, porque eu preciso é do resultado. Aliás, o MATLAB, se você entregar para ele um sistema que tem essas características, ele já nem te pergunta, ele vai usar um método de mínimos quadrados para resolver. Ele vai determinar os valores de alfa e te entregar. Muito bem, com os valores de alfa entregue, eu faço o seguinte, eu conheço os pesos, eu tenho uma query, eu tenho uma consulta para classificar. Como que eu classifico esta consulta? Ora, eu pego os atributos, né, multiplico pelos valores dos pesos, acho a exponencial, divido a exponencial por 1 mais esse valor, né, que é a fórmula do P de x. Eu vou ter um número entre 1 e 0, né, nesses extremos, que vai estar indicando se eu pertenço, a probabilidade de eu pertencer a um certo grupo. Se o Px for igual a 1, eu pertenço ao grupo. Se for igual a 0, eu não pertenço. É isso que a gente faz. No próximo segmento, nós vamos fazer uns exercícios, nós vamos pegar pelo menos 2 probleminhas lá daquela base de dados, aquela base de problemas de mineração de dados, resolver. Serão os problemas em que a logística tradicional funciona, e depois nós vamos pegar um outro, só para dar um gostinho, em que a logística tradicional não funciona. E depois, né, o que eu estou imaginando para uma terceira parte, eu vou discutir com vocês os problemas difíceis, os problemas desbalanceados e os problemas em que existem ambiguidades na base de dados, né? Nós vamos definir alguns métodos
novos para fazer isso. Mas observe, não é difícil. Com isso, né, no máximo no próximo segmento a gente faz uns 2 exercícios e eu posso passar para vocês o terceiro TP, o terceiro trabalho. O terceiro trabalho, vocês vão pegar nessa base de dados alguns problemas e resolver. Eu vou sugerir alguns, mas vocês podem pegar algum outro que vocês queiram. Então, vamos ao próximo segmento.